Ice Field 21 conta a história do nosso protagonista Senna, que é um garoto tímido que do nada ele se torna a grande estrela de um time de futebol americano. E para todos os amantes de animes de esporte, eu recomendo vocês conhecerem um pouquinho. E vamos contar a história dele aqui nesse vídeo para vocês. Então, vem com a gente. E aí galera, tudo bem? Reginaldo Vulgo Sauro junto com Fábio Vulgo Tchau e ele! Calzinho, nosso mascotinho Vulgo Rei delas. Pessoal, a história de Ice Field 21 nos traz Senna, né? Como eu disse para vocês, um garoto tímido, né? Que sofria bullying, né? No tempo de escola. Desde o fundamental, ele se torna o grande as do time de futebol Davy Bates, liderado pelo Hiruma, né, o quarterback do time, né, que depois de ver como o Senna conseguiu fugir de uns valentões, viu que ele tinha um grande potencial de se tornar um jogador de futebol americano. Nada mais, nada menos que um linebacker, certo? Linebacker. Então, vamos contar um pouquinho da história de alguns personagens e da história do anime, né não, Fábio? Sim, com certeza. Vamos lá. Falamos do Senna e falamos do Hiruma. Junto com ele temos o Kurita. O Kurita, Fábio, ele junto com o Hiruma e outro personagem, o Musashi, certo? Eles sempre tiveram o sonho de participar de um torneio de futebol americano lá, chamado Torneio de Natal. Que todo mundo sabe que no Japão eles sempre tem esses torneios grandes aí de futebol, de basquete, de americano e beisebol, certo? É mesmo, é? E eles sempre tiveram esse sonho. E eles sempre falavam, a gente vamos chegar no torneio de Natal de futebol. Mas por um problema aí, o Musashi teve que abandonar o time. Que pena. Certo? Parece que o pai dele sofreu um acidente aí. Só um momento aqui, pessoal. Sofreu um acidente. Então o Musashi teve que deixar o time para poder trabalhar para ajudar a sua família. Problemas pessoais, né? Isso. Então, o que acontece? Por um certo momento, o Kurita e o Hiruma achavam que o seu sonho estaria acabado. Mas entra na história o Senna, certo? Que depois de demonstrar essa habilidade aí que eu falei para vocês, ele é meio que, né, convocado para entrar no time, certo? Sendo que ele já tinha, vamos se dizer, entrado para o time, mas não como jogador, né? Ele achou que ele ia ser um assistente lá do time. Isso. Enfim, ao decorrer do tempo, a gente consegue conhecer também outros personagens, como o Monta, certo? Que é o garoto assim... o alívio cômico do anime. Ele tinha o sonho de se tornar jogador de beisebol, mas o técnico do time foi meio que sacana com ele, colocando ele só no terceiro time de beisebol. Depois de ver que ele tinha uma recepção boa, o Senna convida ele para entrar no time de futebol. Até o momento ele recusa, mas como eu disse, o Hiruma com seu jeitinho peculiar, né, de poder como é que se fala, Fábio? Recrutar novos membros, consegue convencer o Manta de entrar também no time. E junto com o Manta também entra os irmãos Ha, que são o Kuzuki, o Kuroki e o Tagano. Pessoal, apesar dessa... Como é que se fala, Fábio? Esse apelido deles, eles não são irmãos de sangue. Mas, por serem amigos e andar junto e
quando questionado, ele sempre falava pegou esse apelido. E foram meio que selecionados pelo Ryoma Selecionados! a participar de como é que se fala? De uma seletiva de jogadores, né? Por simplesmente o Ryoma ter uma foto deles como eles vieram ao mundo, certo? Então o Ryoma falou assim: ou vocês participam da seletiva, ou isso mesmo. Então, olha só como esse Ryoma ele tem um jeitinho meio pericular, né, Fábio? Isso. Na seletiva de novos jogadores, pessoal, ele faz o seguinte: você tem que subir a torre de Tóquio, nada mais, nada menos do que um dia ensolarado. Lindo. E tem que chegar até o topo com um saco de gelo, pelo menos com algum gelo dentro do saco. E ir pelas escadas. Né? Se eu não estiver enganado, eu acho que são 50 andares dessa torre. Né? É mais ou menos isso aí. Eu vou dar uma pesquisada direito, mas é mais ou menos isso. E alguns jogadores entraram depois no time, depois de ver um pouco dessa dedicação deles, certo? Uhum. Mas vamos falar um pouco agora, Fábio, dos principais adversários dos Devil Bats, certo? Que são os White Knights. Hoje o White Knights, que são o segundo melhor time de futebol do Japão, certo? E que tem no seu time o prodígio chamado Seishiro Jin, que ainda tem um fato curioso: ele não era nem para entrar no time, certo? Quando o treinador foi recrutar só um momento aqui o nome, o Haruto Sakuraba, Sakuraba. Haruto Sakuraba. Ao ver o Jin, ele falou assim: peraí, ele tem um porte de um jogador de futebol americano, eu acho que eu vou chamar esse cara pro nosso time. Perdão, pessoal. E ele acertou, Fábio, porque o Jin, depois de um tempo, ele se torna o melhor defensor do Japão. Ele é tão bom que o seu como é que fala no futebol americano quando o cara o seu teco, lembrei. Olha que eu nem curto muito futebol americano, né? O seu teco, os pessoal falam que lembra como um cavaleiro fazendo um golpe de lança. Que ele consegue, assim, ele tem uma envergadura boa que, tipo, o cara passou ele, mas ele consegue esticar o braço. Esticar o braço e ainda puxar o cara pra ele. Dar o teco no cara. Né? Então, junto com o Kurubara, né? Depois que o Kurubara, que era para ser o jogador principal, né? Principal titular, meio que frustrado, ele meio que vira modelo de revista. Mas ao decorrer da série ele volta a ter o espírito esportivo. E nisso tem junto com o Ishiro Takami, que é o quarterback do time. Que apesar de ele ter uma lesão, Fábio, no seu joelho, que você sabe, o quarterback impossibilita dele ficar correndo demais. Isso, o quarterback tem que ser um pouco rápido. Isso. Mas isso não infringe muito no desempenho dele, não, porque o cara é muito inteligente. Ele bate de frente com o Ryoma, que apesar do Ryoma ser louco, ele também é muito inteligente. Isso. Ele tem umas táticas muito boas também. Ele só é louco. Ele só é louco, ele só é doido. Mas é lindo. Certo? E também temos o Makoto Otowara, né? O Makoto, que é o comédia do time lá, porque ele tem um fato de flacidez assim, ele não tá nem aí. Só que não se engane, pessoal. Ele, além de ser capitão do time, ele é o cara que tem mais força, um dos mais fortes do Japão, certo? Para você passar pela linha de defesa dos Knights lá é meio complicado. Ice Field 21, pessoal, um anime bom assim para quem assim quer conhecer um pouco de futebol americano. É muito bom. A introdução deles
É muito bom. Ou melhor, a chamadinha, né? Aquela chamadinha deles lá da entrada, do vídeo de entrada. Mano, assistem. Então a gente traz essa indicação de animes aí que muitos não podem conhecer para vocês. Assistam Ashfield 21, certo? E fiquem com a gente no próximo vídeo com mais dicas de animes que você pode conhecer ou talvez não, ok? Então, ficamos por aqui no meu, no seu, no nosso Os animes! filmes e séries. Falou, pessoal, até o próximo. Falou! Falou.